Pessoal, vamos terminar nossa correção, tá? A gente parou ontem da primeira parte do capítulo 3 e depois eu já vou em seguida explicar a segunda parte, beleza? E já passo a atividade. Então a gente parou na questão 8. A questão 8, ela fala o seguinte: ele quer que você descubra aí quem são os coeficientes, né? Aí ele vai dizendo que se você substituir, se você dividir o polinômio aí por x, se você dividir o polinômio por x, o resto vai ser 1. Ou seja, se você dividir por x, né? Qual é a raiz de x? É só você igualar a zero, né? Então, quer dizer o quê? Que quando você troca o x por zero, o resultado lá, né, de d de zero vai ser 1. Aí ele dá outra informação, ó. Quando você divide aí por x menos 1, então, se você pegar x menos 1 igual a zero, fica x igual a 1. Ou seja, quando você troca x por 1, o d de 1 vai ser quanto? A questão diz que é 4, que é o resto, né? Então, quando eu troco x por 1, o resto é 4. E assim sucessivamente, ó. Por x menos 2. X menos 2, aí você iguala a zero. X vai ser igual a 2, né? Ou seja, quando você troca o x por 2, significa que o d de 2 é igual a 11, que é o resto aí que a questão falou. Então, eu vou fazer todas as substituições, ó. Trocar o x por 0 no polinômio igualar a 1, trocar o x por 1 igualar a 4, trocar o x por 2 igualar a 11, beleza? Então, vamos fazer isso para ver o que acontece, ó. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Quem é o polinômio? O polinômio é x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Esse aqui é o nosso polinômio p de x, beleza? Vamos trocar o x por 0. Se eu trocar o x por 0, eu tenho que igualar a quanto? A 1. Então, p, aí vai ficar, ó, 0 ao cubo, 0. 0 vezes 0, 0. Ou 0 vezes a, desculpa, 0. 0 vezes b, 0. Ficou só o c. Então, quando eu troco por 0, fica c igual a 1. Eu já encontro logo o c. Beleza? Agora eu vou trocar o p, o x por 1. Vamos lá, trocando o x por 1, ó. Vai ficar 1 ao cubo, mais a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, que é 1, né? Igual a quanto? Igual a 4, né? Então, vai ficar 1 mais a mais b mais 1 igual a 4. Então, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. A mais b igual a 2, né? Porque o 1 vai passar para lá. 1 mais 1, 2, vai passar para lá negativo. Vamos trocar de novo agora o x por 2. Vai ficar 2 ao cubo mais a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 1, né? Que é o c, igual a 11 agora, né? Quando eu troco o x por 2, eu tenho que igualar a 11. Então, fica 8 mais 4a mais 2b mais 1 igual a 11. Aí, resolvendo isso aqui, você vai chegar em qual equação? Você vai chegar em 2a. Você vai chegar em 4a mais 2b igual a 2. Mas você vai simplificar por 2, tá? Então, fica 2a mais b igual a 1. Beleza? 2a mais b igual a 1. Aí, você vai resolver o sistema aqui, tá, gente? Sistemazinho fácil. Aí, você vai encontrar a e b. A você vai encontrar que é menos 1 e B você vai encontrar que é 3, beleza? Então, aqui a gente tem quem é A, quem é B e quem é C. Então, pessoal, nessa nona, ele diz que o polinômio aí, para que ele seja divisível por x menos 1, ele quer saber qual é o valor de m. Bom, x menos 1 igual a 0, né? Você acha x igual a 1, ou seja, se você substituir x por 1 no polinômio, você tem que igualar a zero. Por quê? Porque ele está dizendo para que seja divisível. E quando um polinômio é divisível por outro, o resto é zero, né?
Então, eu vou ter que trocar o x por 1 e igualar a zero, beleza? Vai dar uma equação de segundo grau, ó. Vou ficar com 1 elevado a 4 mais m menos 1 vezes 1 ao quadrado menos 10 vezes 1 mais m mais 2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza? Aí vai ficar, ó, 1 mais m menos 1 menos 10 mais m ao quadrado mais 4m mais 4, né? Aqui você tem que resolver pela regra. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Enfim, resolvendo isso aqui, tá organizando, você vai chegar na equação do segundo grau, né? M ao quadrado mais 5m menos 6 igual a 0, beleza? Chegou aí, ele perguntou qual é a soma dos valores de m, ou seja, qual é a soma das raízes, né? Aí você vai calcular a soma, que é menos b sobre a, beleza? Soma, né? Menos b sobre a. Ou você pode resolver x1, x2 e somar, que vai dar mais trabalho, né? Não tem lógica. Então, eu vou usar a fórmula. Vai ficar menos 5 sobre 1. Então, quer dizer que a soma é menos 5. Beleza? Resposta aí, letra B. Nessa décima aí, gente, você vai trocar o x não por números, né? Porque na letra A, ele diz que x menos... se x menos a é raiz. Então, você vai igualar a zero, você vai trocar o x por a, beleza? Se der zero é porque é raiz, se não der zero é porque não é raiz. Então, vamos trocar onde tiver x, você vai trocar por a. Ó. Vai ficar, no lugar do x ao cubo, vai ficar a ao cubo, menos a vezes, no lugar do x ao quadrado, vai ficar a ao quadrado, mais b vezes a, né? No lugar do x, mais a vezes, menos a vezes b. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. Aqui fica a ao cubo, menos a ao cubo, né? Aqui fica ab e aqui fica menos ab, ó. Isso aqui dá zero, né, gente, ó. Cancela esse, cancela esse. Então, sim, aqui, ó, é divisível. O x menos a, ele divide o polinômio lá. A letra B você vai fazer a mesma coisa. X mais B, só que é x mais B. Então, x mais B igual a zero. Você vai trocar aí, ó. Onde tiver x, você vai trocar por menos B. E ele também disse que menos B é igual a A. Na questão aí ele disse que A é igual a menos B. Então, menos B é igual a A. Beleza? Então, onde tiver x, a gente vai trocar por A. Se onde tiver x eu vou trocar por A, vai dar a mesma coisa aqui de cima, não vai não? Porque aqui onde tinha x eu troquei por A. Então, a letra B e a letra A são iguais. Então, a letra B também é divisível. Entendeu, gente? Ó, eu vou trocar x, onde tiver x eu vou trocar por menos b. E na questão diz que menos b é igual a A. E o que foi que eu fiz aqui na letra A? Onde tinha x eu troquei por A. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Onde tinha x eu vou trocar por A. Então vai dar a mesma resposta. Beleza? Pessoal, a questão 11, ela falou esse aqui, ó. Falou o seguinte. O polinômio p de x dividido pelo polinômio q de x, dividido pelo polinômio d de x, ela deixou como quociente isso aqui e como resto isso aqui. Pela regra da divisão, né? Você sabe que o dividendo, que é o p de x, é igual ao divisor vezes o quociente, que é x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 5, né? Dividendo é igual ao divisor, vezes o quociente, mais o resto. Quem é o resto? X ao quadrado, mais x, mais 7, né? Numa divisão, essa regra aqui é a mais... que você aprende lá na quinta série, né, gente? Ó. Por exemplo, se eu dividir aqui 5 por 2, vai dar 2 e vai dar resto 1, né? Ó. Então, ó, 5 é igual a 2 vezes 2 mais 1. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, né? Regra básica da divisão. Beleza, feito isso, a questão falou que quando você substituir aqui, ó, o x por zero, tá? O que vai acontecer no d de x, ó?
Ele disse assim, ó. Sabendo que a divisão de d de x por x é 2. Ou seja, quando você troca o x por 0, o d de 0 vai dar 2. Então vamos trocar x por 0. Vai ficar p de 0 é igual a d de 0 vezes, né? Onde tem x eu vou colocar 0, né, gente? Então vai ficar 0 mais 3 vezes 0 mais 5 mais 0 ao quadrado mais 0 mais 7. Ó, então quem é o p de 0? Quem é o d de 0 mesmo que a questão falou? Ó, é 2. Então no lugar desse d de 0 eu vou colocar 2, ó. 2 vezes, aqui vai zerar, vai ficar 5, e aqui vai zerar, né, ó, vai ficar só o 7. Então 2 vezes 5, 10, mais 7, 17. Então o P de 0 é 17, letra C, beleza? Ó, o resto da divisão de P de x por x. Dividir P de x por x é a mesma coisa de trocar no lugar do P aqui, ó, no lugar do x do P, trocar por 0. Então, quem é P de 0? É 17, beleza? Questão 12, gente, é o seguinte, ó. Ele disse que esse polinômio aí, x ao quadrado mais x mais c, ele é divisível por x menos a e por x menos b. Significa que você vai igualar a 0, né? Então, você vai ter que trocar o x por a e depois vai ter que trocar o x por b. Trocando o x aí, ó, por a, no lugar do polinômio, vai ficar a ao quadrado mais a mais c, né? E tem que igualar a 0. Por que igualar a 0? Porque a questão está dizendo que é divisível. Se é divisível, então o resto é 0. Então, tem que igualar a 0. O b, trocando o x por b, vai ficar b ao quadrado mais b mais c igual a 0. Então, aqui eu já posso cancelar o c, ó. Se eu multiplicar isso aqui de baixo por menos 1, não é? Multiplicando esse por menos 1, ó, esse b fica negativo, esse b fica negativo e esse c fica negativo. Então, eu vou cortar aqui, ó. Então, eu vou ficar com quem, ó? A ao quadrado mais a menos b ao quadrado menos b igual a 0, né? Eu vou puxar esse b para perto desse a, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado mais a menos b igual a 0. Por que eu puxei esse b para perto desse a? Porque aqui, ó, é uma diferença de 2 quadrados, ó. Então, fica a mais b vezes a menos b, não é? Ó, se eu resolver isso aqui, vira isso. Mais a menos b, né? Igual a 0, ó. Deixa eu apagar aqui em cima. Observa que tu tem a menos b aqui e a menos b aqui. Então, eu posso fazer uma evidência do a menos b, né? Vamos fazer isso, ó. Colocando a menos b em evidência, eu vou ter quem aqui, ó? A mais b vezes a menos b, né? Dividido por a menos b. Some o a menos b, fica só quem? O a mais b. Beleza? Aí, ó. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Fazer assim. Aí, ó. Mais, né? A menos b por a menos b, gente, fica 1. Beleza? Deixa eu organizar aqui melhor. Ó. Eu dividi a mais b vezes a menos b por a menos b. Beleza? Vai cancelar o a menos b, vai ficar só quem? O a mais b. Aí, mais a menos b dividido por a menos b vai ficar 1. Então, 1. Isso aqui é igual a 0. Observe que agora eu tenho só um produto, ó. Quando o produto é igual a 0, lembra da regra, né? Ou a menos b é igual a 0, ou a mais b mais 1 é igual a 0. Se eu resolver isso aqui, vai dizer que o a é igual a b. Beleza, eu não vou considerar essa resposta, tá? Ó, não, essa resposta aqui não pode. Por quê? O a não pode ser igual a b, porque a questão falou que a, b e c, falou no enunciado, que a, b e c são números distintos. Então, o a não pode ser igual a b. Então, a resposta vai ser essa aqui, ó. Só vou passar o 1 para lá, ó. A mais b vai ser igual a menos 1. Porque a pergunta da questão é quanto é a mais b. Então, resolveu, né? A mais b é igual a menos 1, que é a letra A.
Pessoal, página 48, tá? Fala sobre a divisão pelo produto x menos a por x menos b. O que que isso significa? Ó, se você tem um polinômio p de x qualquer e ele é divisível por x menos a e x menos b, o que que significa? Isso aqui é bem simples, tá, gente? Ó, se você pegar esse polinômio e dividir por x menos a e der resto zero, significa que se você pegar esse mesmo polinômio e dividir por x menos b, também vai dar resto zero. Só isso, tá? Então, você pega o polinômio p, divide por x menos a, dá zero. E pega o polinômio p, divide por x menos b, também dá zero. Significa que o polinômio p de x, ele é divisível pelo produto disso aqui, ó. Quanto é isso aqui? Vai ficar x ao quadrado, né? Se eu multiplicar x ao quadrado menos bx menos ax mais a vezes b. Ou seja, esse polinômio ele é divisível pela forma normal aqui do divisor, tá? Do segundo grau, ou ele pode ser divisível pela fatoração deles. Vamos para um exemplo prático, ó. Vamos dizer aqui que o polinômio p de x, ele é divisível por x mais 1 vezes x mais 2. Ó, então, se você pegar p de x e dividir por x mais 1, vai dar resto zero. E se você pegar p de x e dividir por x mais 2, também vai dar resto zero. Beleza? O que que isso significa? Ó, isso aqui está na forma fatorada, né? Se ele não tivesse na forma fatorada, a divisão também vai ser zero. Como assim não está na forma fatorada? Forma fatorada, gente, é a forma de produto. Isso aqui está na forma de produto. Se ele não tivesse na forma de produto, ó, vamos ver como é que ele fica aqui, se eu multiplicar, ó. X ao quadrado, né? Aí vai ficar x, 2x mais x, vai ficar 3x, né? E 1 vezes 2 fica 2. Ou seja, isso aqui, gente, x ao quadrado mais 3x mais 2 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 2. Aqui está a equação de segundo grau e aqui está a equação na forma fatorada. Então, o que essa divisão pelo produto aí fala? Que se p de x é divisível por essa equação de segundo grau, ou seja, quando você divide p de x por isso aqui, dá resto zero, você também pode dividir o p de x por esse polinômio na forma fatorada de 1 por 1, que também vai dar resto zero. Entendeu? É só isso, ó. No caso aqui, ó, você não sabia aqui quem era as raízes, né? Já aqui, ó, você sabe que é x mais 1 e x mais 2, né? Ó? Então, se você pegar x mais 1 igual a 0 e x mais 2 igual a 0, você vai ter que trocar o x por quem? Por menos 1, né? E vai ter que trocar o x por menos 2. Beleza? Então, o que que significa? Ó, se você usar aquele método lá de Ruffini, né, você vai pegar o polinômio aqui, ó, aí vai colocar menos 1, aí vai colocar os coeficientes aqui, né, ó, tal. Aqui no final vai dar zero. Por quê? Porque é divisível, o resto é zero. E se você pegar, você pegou menos 1, né, deu zero. Se você pegar o menos 2 aqui, ó, também vai dar resto zero. Por quê? Porque o polinômio ele é divisível aqui, ó. O p de x é divisível pelo polinômio aqui do segundo grau. Se o p de x é divisível pelo polinômio, então as raízes dele aqui na forma fatorada, ó, também são divisíveis se eu dividir uma por 1. Então é só isso que esse teorema fala. Vamos por exemplo.
Ó, gente, presta atenção, ó. Eu tenho aqui esse polinômio do terceiro grau dividido por esse polinômio do segundo grau. O ideal, quando eu tiver isso aqui, é eu transformar ele em polinômio do primeiro grau. Como você quer do segundo grau, quando você tira da tua Bhaskara, você vai encontrar que as raízes dele são 1 e 2. É o mesmo exemplo que eu tinha colocado anteriormente, tá? Então, eu vou trocar isso aqui, ó. Vai ficar x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Dividido, tá? Em vez dele estar na forma do segundo grau, eu vou colocar ele na forma fatorada, tá? Ó. X mais 1 vezes x mais 2. O que significa isso, ó? Como que eu ia dividir esse polinômio por isso aqui? Eu ia ter que fazer aquela divisão que a gente aprendeu lá no começo, né? Sem o dispositivo de Breuer-Ruffini. Ou então eu ia ter que procurar as raízes e fazer pelo de Breuer-Ruffini, que é o que eu vou fazer agora. Então, essa equação aqui e essa são as mesmas, só que essa aqui está na forma fatorada, beleza? Então, o que eu estava falando no vídeo anteriormente aí? Que se você pegar isso aqui e ele for divisível por x mais 1 e também for divisível por x mais 2, significa que ele é divisível por esse polinômio aqui. Então, vamos fazer o teste, ó. Quem é a raiz aqui, né? Menos 1? Então, menos 1. Quem são os coeficientes, ó? 1, 2, menos 1 e menos 2, não é? Então, beleza, ó. Menos 1 vai ficar 1, menos 1, né? Menos 1 vai ficar 1, aí menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. Deu menos 2, né? Menos 1 com menos 2 vai ficar 2, ó. 2 menos 2, 0. Olha o resto. Quanto que deu o resto? Deu o resto 0. Viu? Então, ele é divisível por x mais 1. Então, ele também vai ser divisível aqui, ó, por x mais 2. Vamos fazer a mesma coisa, só que em vez de usar menos 1, eu vou usar 2, ó. Beleza? 2. Então, vamos lá. Vou repetir os coeficientes, ó. 1, 2, menos 1... e menos 2, ó. 1. Aí 2 vezes 1, 2. Fica 4, né? Espera aí. 1, 2, menos 1, menos 2. Aqui é menos 2, tá, gente? Ó, porque é x mais 2. X mais 2 igual a 0. O x é igual a menos 2, né? Beleza? Então aqui é menos 2. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 com menos 2, 0. Menos 2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é menos 1. Menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Mais 2 com menos 2, 0. Olha o resto, ó. O resto é 0. Então, o que diz a propriedade? Se esse polinômio aqui ele é divisível por x mais 1 e também por x mais 2, então ele é divisível por x ao quadrado mais 3x mais 2. Por quê? Porque x ao quadrado mais 3x mais 2 é a mesma coisa de x mais 1 vezes x menos 2. Beleza? É só isso. Então, se você tiver um polinômio dessa maneira, você procura fatorar ele para poder encontrar, para poder saber se é divisível pelo método de Breuer-Ruffini. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai para a página 48, tá? Que é o teorema das divisões sucessivas. Eu vou usar o mesmo exemplo para que você entenda melhor. Eu vou apagar só esse aqui, que foi essa divisão que eu fiz pelo x mais 2, não foi? Eu vou deixar só a divisão pelo x mais 1. Preste atenção. O que diz esse teorema da divisão sucessiva? Vamos recapitular. Eu tenho essa equação do terceiro grau e quero dividir por essa equação do segundo grau, não é? Então, aí eu fatorei a equação do segundo grau, né? E o que eu fiz? Eu dividi primeiro por x mais 1. Dividi aqui por x mais 1, deu o resto 0. E qual foi a equação que sobrou? Ó, sobrou 1 e menos 2, né? Então, como é uma divisão do terceiro grau por uma divisão do primeiro grau, vai dar a equação do segundo grau, né? Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 2, né? Ou seja, quando eu dividi isso por x mais 1, deu isso aqui de quociente, não foi? Isso aqui é o meu Q de x, não é? Ó? Beleza?
Então, o que diz o teorema da divisão sucessiva? Se você pegar o Q de x, que é o quociente, e dividir por x mais 2, você vai encontrar mais uma equação e essa equação vai te mostrar quem é a terceira raiz. Como assim? Ó, eu dividi isso aqui por x mais 1, não é? Então, significa que x mais 1 igual a 0, você vai encontrar x igual a menos 1, não é? Ó. Então, menos 1 é uma das raízes. Porque isso aqui é uma equação do terceiro grau, então tem 3 raízes, né? Beleza? Então, x menos 1 é uma das raízes. Qual é a outra raiz? X mais 2 igual a 0. Então, a outra raiz é que x é menos 2. E qual é a terceira raiz? Se é do terceiro grau? Vamos descobrir, ó. Aí é aqui que você vai usar o teorema da divisão sucessiva, ó. Eu peguei o polinômio do terceiro grau e dividi por x mais 1. Aí, beleza, deu esse quociente aqui, ó. Aí, eu vou pegar esse quociente e vou dividir por x mais 2, ó. Pelo teorema aqui, ó. Pelo meu Ruffin, tá, ó. Então, vou botar menos 2 aqui e aqui eu vou colocar os coeficientes, ó. 1 e menos 2, né, ó. 1 e menos 2, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 2 vezes menos 1, 2. 2 mais 2 menos 2, 0. Ó, significa que é raiz, né, ó. Significa que o menos 2 é raiz. Que a gente já sabia, mas beleza. O que sobrou aqui, gente, ó? Sobrou x, né? Porque aqui é do primeiro grau, né, ó. X menos 1 igual a 0, ó. Então, se sobrou x menos 1, sobrou x menos 1, né, ó. O meu quociente. Para eu saber quem é a raiz, é igual a 0. Então, a outra raiz, ó, é 1. Então, aqui eu descobri as 3 raízes dessa equação, ó. Menos 1, menos 2 e 1. Então, a equação do terceiro grau tem 3 raízes. Lembra lá quando a gente estava estudando a equação do segundo grau, terceiro grau, né? Equação do segundo grau, a gente sabe a fórmulazinha de delta. Equação do terceiro grau. Algumas não dá para resolver porque não tem fórmula, a gente teria que fazer evidência. Nem todas dá para fazer evidência. Então, esse método aqui, gente, é um método que descobre as raízes de qualquer equação. Do segundo grau, do terceiro, do quarto, do quinto. Ele descobre a raiz de qualquer equação. Como? Pelo teorema das divisões sucessivas. Ou seja, eu vou pegar um polinômio e vou dividir por um número que eu acho que é raiz. Que é o x, que for o x mais 1. Nesse caso eu já sabia, né? Então eu fiz o dispositivo de Ruffin por pelo menos 1. Aí beleza, aí deu isso aqui de quociente, ó. Aí eu pego o quociente e divido pela outra raiz, que vai dar outro quociente. Aí eu pego esse outro quociente igual a 0. Por quê? Porque ele é do primeiro grau. Aí eu encontrei outra raiz. Se fosse do quarto grau, eu ia fazer 4 vezes pela primeira raiz, aí ia encontrar o quociente, aí ia fazer o quociente de novo pela outra raiz, até chegar na equaçãozinha do primeiro grau. Beleza? Vamos resolver o exemplo aí da página 49, ó. Ele te mostrou um gráfico, né? E você tá vendo aí que no eixo x tem menos 2 e 1. Ou seja, x igual a menos 2 é uma raiz e x igual a 1 é outra raiz. Porque onde o gráfico toca no eixo x são as raízes, né? E no eixo y, ele cruzou no 6. E o que significa isso? Que o termo C é 6, né? Quando a gente estuda a equação do segundo grau, a gente aprende isso. Então, ele deu aí, ó, P de x. P de x é isso aí, né? Então, vamos trocar aí, no lugar do C, a gente vai colocar o 6, ó. Então, P de x vai ser igual a quem? X ao cubo mais AX ao quadrado mais BX mais 6, né? Porque C é 6. Então, vamos lá, ó. Se menos 2 e 1 são raízes, significa que quando eu trocar o x por menos 2, o resto vai ser 0, porque ele é uma raiz. Quando eu divido o polinômio por um número que é raiz, o resto é 0, né? Beleza? Teorema do resto. Então, vamos lá. P de menos 2. Ou seja, quando eu trocar P, o x por menos 2, eu vou ter que igualar a 0, beleza? Ó, então, vai ficar menos 2 ao cubo mais a vezes menos 2 ao quadrado
mais B vezes menos 2 mais 6, tá? Resolvendo isso aqui, gente, nós vamos chegar igual a zero, né? Porque é uma raiz, eu tenho que igualar a zero. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar na seguinte equação aí, ó. Vamos chegar em quem? Vamos chegar... Vamos resolver, que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Então, vai lá, vai ficar 8 mais 4A menos 2B mais 6 igual a zero, né? 4A menos 2B, aqui vai ficar 14, né? Ó. 4A menos 2B, passar logo para lá, menos 14. Dividindo isso aqui por 2, vai ficar 2A menos B igual a menos 7. Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Beleza? Aí, vamos trocar agora o x por 1. A gente trocou por menos 2. Vamos trocar o x por 1. Bem aqui, gente, é menos 8, tá? Ó. Menos, porque aqui é o cubo, então aqui é menos. Então, menos 8 mais 6 fica menos 2. Menos 2 passa para lá positivo como mais 2. E quando eu simplificar por 2, aqui vai ficar 1. Beleza, agora sim. Pronto, então o que a gente fez? A gente trocou o x por 2. Beleza? Certo. Agora a gente vai trocou o x por menos 2. Igualou a zero. Agora a gente vai trocar o x por 1. Então vamos lá. Eu vou guardar essa equação aqui, tá? Que eu vou ter que usar ela. Deixa eu apagar aqui. Trocando o x por 1, eu vou obter outra equação dessa. Aí vai dar um sistema. Ó. 1 ao cubo é 1. 1 vezes A. 1 vezes B. Mais 6 igual a zero, né? Então ficou A mais B igual a menos 7. Concorda? Beleza. E aqui embaixo, ó. 2A menos B igual a 1. Resolvendo isso aqui, que é um sistema bem fácil, você vai chegar em A e B igual a menos 2 e menos 5. A menos 2 e menos 5. Beleza, se A e B é menos 2 e menos 5 e C é 6, quem é o polinômio P de x? Ó, P de x é x ao cubo menos 2x ao quadrado, né? Estou substituindo aqui, ó. Menos 5x mais 6. Esse aqui é o polinômio P de x. Beleza. Aí o que a questão perguntou? A questão perguntou quem é A, B e C e quem é a terceira raiz desse polinômio. Bom, a terceira raiz a gente vai descobrir pelo método de Ruffini. Porque a gente já sabe que menos 2 é uma raiz e que 1 é outra raiz. Então, quem é a terceira raiz? Vamos lá, vamos dividir, vamos pegar o coeficiente aqui, ó. Vamos pegar o 1, a raizinha fácil, né, com 1. Então, vamos lá, vai ficar 1, menos 2, menos 5 e 6. Ó. 1, aí 1 vezes 1. 1 menos 2, menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui ficou menos 6. Aqui menos 6 e aqui deu 0. Como é de se esperar, né? O resto tem que dar certo. Se o resto não der 0 é porque está errado. Porque é uma raiz, né? Beleza, deu essa equação do segundo grau aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Bom, como é a equação do segundo grau, eu posso calcular delta e Bhaskara. Aí eu vou achar, se eu calcular delta e Bhaskara aqui, tá, gente, ó, eu vou achar x1 e x2 igual a quanto? Igual a menos 2 e 3. Ó, como é do segundo grau, né, e eu substituir aqui o menos 1, é óbvio que eu ia achar menos 2, né, porque menos 2 eu já sei aqui, ó, que é uma raiz. Então, a outra raiz que eu encontrei é o 3. Então, o 3 é a raiz que está faltando. Se você não quisesse calcular delta e Bhaskara, você poderia aplicar o teorema das divisões sucessivas. Como assim? Você poderia pegar isso aqui, ó, e dividir por menos 2. Vamos fazer isso para ver como dá certo também, ó. Vamos botar aqui, menos 2, né? Vamos pegar os coeficientes daqui, ó. 1
menos 1 e menos 6, ó. Repete o 1, menos 2, né? Menos 2 com menos 2, menos 3. Menos com menos dá mais, 2 vezes 3, 6, ó. Quem foi que sobrou aqui, ó? É um polinômio do primeiro grau, né, ó? X menos 3. X menos 3 igual a 0. O que significa? Que x é igual a 3. Então, aqui tem outra maneira de você encontrar a terceira raiz. Você poderia resolver essa equação do segundo grau, ou você poderia aplicar aqui o teorema das divisões sucessivas de novo. Beleza? Pessoal, página 50, tá? Falando sobre a equação polinomial. Bom, as equações polinomiais, gente, são polinômios, tá? Ó, por exemplo, p de x igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x menos 2. Bom, igualar essa equação a algum número, eu já estou resolvendo, já estou transformando ela em equação polinomial. Por exemplo, se eu quiser saber quem é o p de 1, então eu vou substituir o x por 1, né? 1 ao cubo menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 2. Então, quem é o p de 1? 1 menos 4 mais 2 menos 2, ó. P de 1 é menos 3. O que significa? Que 1 não é raiz desse polinômio. Por quê? Porque para ser raiz do polinômio tem que dar 0, beleza? Então, isso aqui são equações polinomiais, que vocês também já sabiam disso com certeza. Beleza. No teorema fundamental da álgebra, a gente encontra que, a gente sabe, né? Tem que saber que toda equação, todo polinômio de grau maior que 1 tem pelo menos uma raiz complexa, beleza? Então, nem sempre vai ser possível você encontrar todas as raízes pelo método de Ruffini, beleza? Porque você só vai encontrar raízes reais, né? Mas aí não tem problema, porque se você encontrar a equação do segundo grau, aí você resolver essa equação do segundo grau, você pode encontrar delta negativo, né? Aí com o delta negativo, pelos números complexos, você pode encontrar a raiz complexa, beleza? Então, é assim que vai aparecer. O que mais que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Você pode montar uma equação aí a partir de equações do primeiro grau. Por exemplo, eu quero montar uma equação do terceiro grau, polinômio do terceiro grau, em que as raízes sejam 1, 2 e 3. Pronto, ó. Então, basta eu multiplicar, gente, x mais 1 vezes x mais 2 vezes x mais 3. Beleza? No caso, x menos, tá, gente? Por quê? Porque eu tenho que igualar a 0, né? X menos 1 igual a 0, vai dar x igual a 1. X menos 2 igual a 0, vai dar x igual a 2. X menos 3 igual a 0, vai dar x igual a 3. Então, se eu multiplicar esses três polinômios, eu vou obter um polinômio do terceiro grau, cujas raízes vão ser 1, 2 e 3. Ó, vamos lá. Vamos multiplicar esses dois primeiro. X ao quadrado menos 2x com menos x vai ficar menos 3x mais 2. Aí eu vou multiplicar ele pelo outro lá, ó. Vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3... x ao cubo menos 3x ao quadrado, beleza. Menos 3x ao quadrado de novo. Mais 9x mais 2x menos 6. Organizando, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Ó, esse polinômio do terceiro grau. Quais são as raízes desse polinômio do terceiro grau? Ó, 1, 2 e 3. Se eu te dissesse assim, ó, se eu te disser só a informação que 1 era a raiz do polinômio, aí você ia usar o método de Ruffini aqui, ó, ia botar o 1 aqui, ó, beleza, ó, 1, eu vou colocar aqui, peraí, vamos supor que a gente só sabe o 1, eu vou colocar o 2 e o 3 pra gente lembrar que é 2 e 3, mas vamos supor que a questão só me disse isso, ó, o 1 é raiz, quem são as outras duas? Então eu vou pegar isso aqui, ó,
Ó, 1 menos 6, 11 e menos 6, ó. 1 vezes 1, aí dá menos 5. Aí aqui fica menos 5. Menos 5 mais 11, 6. 1 vezes 6, 6. 6 menos 6, 0. Ó, deu isso aqui, ó. X ao quadrado menos 5x, né? Mais 6 como quociente, ó. Se eu resolver essa equação do segundo grau, eu vou chegar em que raízes? 2 e 3. Então, eu iria encontrar as minhas outras raízes. Beleza? Então, esse teorema da decomposição aí, ó, é porque você pode compor qualquer polinômio de qualquer grau, apenas multiplicando os polinômios do primeiro grau de acordo com as raízes que você quer. Por exemplo, 1, 2 e 3 eu quis aqui. Se eu quisesse outras raízes, eu colocaria aqui e multiplicaria. Beleza? Então, é assim que funciona. Aqui ele está na forma fatorada, né? Que é o produto de vários polinômios do primeiro grau. Beleza? Outra coisa que também pode aparecer é a raiz dupla. Como assim raiz dupla? Por exemplo, eu tenho essa equação aqui do terceiro grau, né? Deu 3 raízes, 1, 2 e 3. Aí você pensa, oxê, como assim raiz dupla? Poderia ser, gente, pode aparecer um polinômio em que as raízes sejam 1, 1 e 3, por exemplo. Ou seja, significa que 1 é raiz dupla. Beleza? Pode aparecer um polinômio que ele tem raízes 1, 1 e 1. Tudo 1 as raízes, ou seja, tem 3 raízes repetidas. Uma raiz tripla. Mas como que isso pode acontecer, professor? É simples, gente, ó. O que eu fiz bem aqui? Eu não multipliquei 3 polinômios do primeiro grau, de acordo com as raízes que eu queria. Então, se eu multiplicar, ó, x menos 1 por x menos 1, eu vou ter aqui, ó, 1 e 1 como raiz. Então, eu já vou ter uma raiz dupla. Se eu multiplicar x menos 1 3 vezes, eu vou ter um polinômio de raiz tripla. Ó, que polinômio seria esse? Vai ser x ao quadrado menos 1, né? Vezes x menos 1. Então, esse polinômio seria quem? X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Ó. Polinômio do terceiro grau. Quais são as raízes desse polinômio? É 1. Ele tem só 1 como raiz. Mas não é uma raiz só. Ele tem 3 raízes de valor numérico 1. Ou seja, o 1 ele é uma raiz tripla desse polinômio. Beleza? Então, isso pode aparecer também. E vai aparecer. Então, estou falando para que vocês fiquem cientes aí na hora de resolver a atividade, tá? Então, é isso aí, gente. A atividade aí vai ser a página 51 até a 53, tá? Questão 17 até a questão 28. Questão 17 até a questão 28, beleza? Página 51. Começando na página 51.